noite, queridos, boa noite, irmãos. Com a graça e com a misericórdia de Deus, estamos aqui na noite deste domingo, que é o 2º de novembro, dia 8 de novembro, sustentados, amparados por um Deus que não dorme, como diz o salmista: eis que não dormirá, nem cochilará aquele que guarda a Israel. E quando nós reconhecemos que nosso amparo, nossa provisão, nossa proteção está nele, e que está num Deus que não dorme, não vacila, não cochila, nós caminhamos com maior segurança, com maior convicção, com maior serenidade. Por isso, nesse segundo mês, esse segundo domingo do mês, nós podemos nos apresentar diante dele, reconhecendo publicamente seu cuidado, reconhecendo publicamente que somos dele e assumindo que efetivamente seus planos, seus projetos, seus propósitos são de fato melhores do que os nossos. Isso me faz recordar algumas vezes, quando pai de primeira viagem, aprendendo a lidar com as demandas dos nossos filhos, nós nos sensibilizamos às vezes e abrimos exceções, fazemos concessões, quando na verdade deveríamos manter uma postura, manter uma palavra, se sim, sim, se não, não. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Lições preciosas nós temos ali na palavra de Deus, a ponto do próprio Senhor Jesus dizer: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11, de 11 a 13. O que eu quero dizer com esse texto que trago para abrir o culto desta noite? Servimos a um Deus que sabe, e melhor do que ninguém, melhor do que seu pai, sua mãe, melhor do que o seu pastor, melhor do que o seu terapeuta, melhor do que o seu médico, servimos a um Deus que sabe melhor do que todos esses, qualquer outro nome que você possa imaginar. O nosso Deus sabe o que é melhor, o que efetivamente nos fará bem, contribuirá para a nossa saúde, nossa caminhada, nossa jornada cristã, nossa caminhada com Ele. Ele sabe. E quando eu falava da experiência de pai, isso vem muito à tona agora, como avós, que somos. Eu estava há pouco conversando com o Rogério, com a Arlete, falando do Enzo, do netinho deles, e lembramos dos nossos netos, e o neto que fala: eu quero isso, e você fala: agora não, ainda não. Ah, mas eu quero muito, eu gosto muito. Você não pode ainda. Para esse tempo você não deve ainda receber, você ainda não está pronto. E assim Deus, que conhece bem cada um de nós, do direito para o avesso e do avesso para o direito, sabe o que é melhor para nós, sabe o tempo certo, sabe o que de fato é necessário. Como Tiago nos alerta, às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, não sabemos sequer como pedir. E o alerta do Tiago, do apóstolo, cabe para mim e para você, na nossa jornada cristã, na nossa caminhada cristã. Quantas vezes não sabemos o que pedir? Quantas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos errado? E Deus sabe que aquilo não nos fará bem, que aquele não é o tempo para recebermos o que estamos pedindo, que não estamos prontos.
como nossos filhos às vezes nos pedem algumas coisas e não, você não está pronto. Não, você não está preparada. Você não tem condições ainda. Vamos aguardar um pouco mais. E aí chega o tempo certo. Não, agora sim. Agora você sinaliza, agora você demonstra que te fará bem. É o tempo de receber. Então eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Nós não temos servido a um Deus rancoroso, vingativo. Nós não temos servido a um Deus indiferente às nossas necessidades. Nós temos tido o privilégio de servir a um Deus vivo, zeloso, misericordioso, que tem prazer em socorrer, em abençoar os que confiam nele. Agora, eu e você precisamos compreender bem essa verdade. Guarde isto. Provérbios, capítulo 19, verso 21, diz assim: há muitos planos no coração do ser humano. No teu coração. Quantos planos você tem hoje? Quantos planos você tem esta noite para a semana que está começando? Talvez você esteja com a sua agenda já fechada. Segunda isso, terça aquilo, quarta aquilo, quinta em tal lugar, sexta-feira vou estar com meus amigos, você está com a sua agenda. E o texto bíblico diz: há muitos planos no coração do ser humano. O homem planeja, isto faz parte da nossa essência. Quando deixamos de planejar, é porque nós estamos vivendo momentos difíceis, é sinal, é uma evidência de adoecimento, faz parte. Há muitos planos no coração do ser humano, vírgula. E aí, o sábio, autor de Provérbios diz: mas o propósito do Senhor é que permanecerá. O propósito do Senhor é que valerá. É a vontade de Deus. É o projeto dele. Por isso eu costumo afirmar aqui, você já deve ter me ouvido algumas vezes dizendo: você não está nesse mundo por acaso, você não está em Lírio por acaso, você não está no trabalho que está por acaso, sua vida tem propósitos, e quiçá, queira Deus que os seus propósitos estejam alinhados com os propósitos de Deus. Queira Deus que você esteja na perspectiva de onde Deus está, a observar, a contemplar o que acontece à sua volta, à nossa volta. Porque aí nós iremos bem. Entendendo isso, iremos bem. Há muitos propósitos no meu coração, mas eu quero que o propósito dele prevaleça, permaneça. Jesus me ensinou assim. Jesus, na sua oração, disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, aparta de mim. Jesus sabia que era um cálice difícil de ser sorvido, de ser bebido. O cálice da ira de Deus, o cálice que marcava o Cordeiro perfeito de Deus como o pecador, como o injusto que assumia essa condição por amor a mim e a você. Se for possível, passa de mim esse cálice. E aí Jesus completa a sua oração dizendo: todavia, não seja feita a minha, não permaneça, não prevaleça a minha, mas a tua vontade. Que Deus possa falar ao seu coração durante esse tempo que passaremos juntos. Que Deus possa orientar você, tratar com você, vir ao encontro dos seus anseios, falar acalmando o seu coração, tranquilizando você. Quem sabe dizendo: você ainda não está pronto, ainda não é a hora, mas eu estou atento.
Você não está sozinho, você não está sozinha. Calma, acalma o teu coração. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos, buscando a tua face. Obrigado pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos adverte, nos orienta, nos aconselha. A tua palavra nos traz à memória a verdade incontestável de que precisamos, devemos fazer planos, pensar sobre, planejar a respeito de, mas compreendendo e submetendo os nossos planos, nossos projetos ao teu crivo, à tua vontade que é soberana. Por isso nós estamos aqui e queremos declarar isto pública e abertamente. Sujeitamo-nos, submetemo-nos à tua vontade. Que os teus propósitos prevaleçam, se cumpram sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, Deus. Tenha misericórdia de nós e que caminhemos, que nos aproximemos do Senhor com um coração contrito, com um espírito quebrantado, a fim de que reconheçamos a tua vontade e nos rendamos a ela, como o Senhor Jesus nos ensinou. Ele tinha um projeto, ele tinha um propósito, ele tinha que cumprir uma missão. Ele chega a declarar: afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, porém a tua vontade. Era o teu Filho amado nos ensinando, sendo exemplo de que sempre, em todo e qualquer tempo, para toda e qualquer circunstância, a tua vontade será sempre a melhor. Perdoa as minhas faltas. Fala aos nossos corações através de cada ato desse culto. No nome dele, Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Temos duas canções para esse momento: Ainda que a figueira e Abraça-me. Vamos celebrar ao Senhor com essas duas canções, com alegria, com gratidão, com o coração transbordando da presença, da orientação de Deus, rendido, submetido a Ele, confortados, encorajados e sustentados pelo Espírito Santo de Deus. Louvemos, ainda que a figueira e Abraça-me. Graças e paz, queridos. Vamos louvar o Senhor com alegria. Se coloque na presença dEle nesse momento. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, está sempre contigo a todo momento. Amém? Seu
abraçar o nosso Mestre, queremos estar mais perto dele a cada momento, porque nós o amamos, porque queremos viver plenamente na presença dele, aleluia. Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, tu és grande, poderoso, digno de receber toda a honra e toda a glória, toda a adoração, aleluia. Vamos louvar o Senhor, vamos nos colocar na presença dele nesse momento, aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente crer.
Nós queremos compartilhar algumas informações com os irmãos nesse instante e começo por lembrá-los de que no próximo domingo, dia 15, nós teremos eleições municipais e eu quero chamar a sua atenção para a importância dessas eleições. São básicas e fundamentais para a nossa caminhada. Tudo começa no nosso município. Eu gostaria que você pensasse nisso. Não vendesse seu voto, não trocasse o seu voto, não votasse por simpatia, não votasse porque o candidato A, B, C tem isso ou faz aquilo ou promete aquilo outro. Não, vote com consciência e com responsabilidade. Quando eu falo com consciência e responsabilidade, vote pensando no que o candidato que você está considerando dar o seu voto tem como proposta. Mas não é uma proposta apenas ideológica, é uma proposta que seja condizente com a expectativa de um homem e de uma mulher de Deus. Nós estamos vivendo dias extremamente complexos, delicados, e quando a gente pensa em eleger alguém, eu confesso para você, eu fico angustiado, porque eu não posso me orientar apenas pelo rosto, eu não posso me orientar apenas pelos diplomas na parede desta pessoa, eu não posso me orientar apenas pela ocupação profissional que ela tem, eu tenho que considerar muitas outras coisas, e no meu critério, as primeiras coisas que eu considero de que forma, de que maneira essa pessoa pode contribuir para a manutenção dos valores cristãos, uma ética e uma conduta que seja condizente com os valores e princípios do Deus ao qual tenho servido. Eu penso assim. E entendo que as eleições municipais são fundamentais. Fundamentais. Que município eu e você queremos para os nossos filhos e netos? Que tipo de legislador? Porque os vereadores vão legislar, vão fazer as leis. Que tipo de legislador eu quero? Que tipo de lei eu estou esperando que os vereadores apresentem? Uma que crie uma série de dificuldades para o reconhecimento da família e enaltecimento da célula principal da nossa sociedade, que é a família? Que tipo de lei eu espero que o vereador que estou elegendo prepare? Que tipo de emenda eu gostaria de ver sendo apresentada na Assembleia, na Câmara dos Vereadores? Que tipo de prefeito eu quero? Que contemple as necessidades das famílias, atento, sensível aos desafios e demandas de crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Que tipo de sociedade eu quero? Começa aqui, na eleição para vereador e para prefeito. Você é responsável pelo município que você terá de 2021 a 2024. Você será responsável. Que município você vai entregar para o seu filho e para o seu neto? Que tipo de gente vai estar elaborando essas leis? Muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado, porque alguns falam abertamente o que farão, o que pretendem fazer. Outros camuflam. Outros tentam esconder para enganar. Peça orientação a Deus. Peça orientação a Deus. Não troque, não venda o seu voto. Eu gostaria que você pensasse nisso, levando a sério a oportunidade de eleger alguém que tenha, antes de mais nada, temor, compromisso com valores bíblicos, cristãos, éticos, valores morais,
para uma sociedade na qual nós vamos viver. Então, domingo que vem, a liturgia do nosso culto será bem condensada, bem enxuta, para que a gente, entre 9 e 10 horas, 9 e 10 e 10 no máximo, a gente conclua tudo e os irmãos possam cumprir com suas obrigações civis. É sabido que, em havendo o segundo turno, dia 29 é o segundo turno. Então, se acontecer, também no dia 29, havendo disputa entre dois candidatos para a Prefeitura do Rio, no dia 29 também observaremos uma liturgia bem condensada, bem enxuta, para não comprometer a dinâmica, né, desse dia que é especial para todos nós. Em razão disso, domingo que vem, dia 15, é o terceiro domingo do mês, então nós não teremos a ceia no domingo, dia 15. A ceia vai acontecer no domingo, dia 22, pela manhã, nos mesmos moldes da ceia de outubro e da ceia de setembro, a ceia drive-in, com o estacionamento aberto, o pastor ministrando lá fora, atendendo tanto aos irmãos que estão na congregação, quanto os irmãos que estarão em seus carros no estacionamento. Os irmãos de grupo de risco, os irmãos da terceira idade, pais com filhos com menos de 12 anos, que poderão trazê-los, conduzi-los em seus carros, estarem aqui. Então, o dia 22 será o memorial da ceia, nesses moldes que temos feito nos últimos meses, nos últimos 2 meses. E também gostaria de ressaltar mais uma vez, destacar mais uma vez o que venho falando nas nossas últimas reuniões. Nosso Natal esse ano será muito especial, será diferente por conta do que nos está imposto em função da pandemia, mas não deixará de ser bem especial. 25 de dezembro será uma noite memorável, inesquecível para a história de Lírio dos Vales. Ore por isso, fique atento. O culto de Natal online, 25 de dezembro, terá uma reflexão pastoral, terá um tempo de celebração e adoração, e nós teremos algo muito, muito, muito especial em 25 de dezembro. Como também temos planejado para 31 de dezembro, o culto da virada de ano. Também será bem especial, considerando o que nos impede de estarmos aqui todos juntos à noite. Nós faremos um culto bem especial, bem dinâmico, no dia 31 de dezembro. Ore por isso, aguarde, o pastor vai divulgar, vai anunciar como acontecerão essas reuniões, e certamente a nossa expectativa é que tudo redunde, tudo resulte na honra e na glória do nome dEle. Para Ele, por Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Aguarde. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez e faremos isso com a canção Digno de Glória, enquanto teremos o privilégio de devolvermos ao Senhor os dízimos e ofertas. Você aí da sua casa poderá fazer isso. Você tem aí na tela do seu computador, tem também aí no seu celular, tem em suas mãos o aplicativo do banco, tudo direitinho para você apresentar ao Senhor aquilo que a Ele pertence, reconhecendo-o como o seu provedor, o dono da sua vida, dono da sua história, devotando, tributando a Ele a honra e a glória que é devida a Ele, através não só dos seus bens, dos seus talentos, da sua vida, da sua voz, da sua existência. Vamos louvar ao Senhor, digno de glória. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e
Nós vamos orar, consagrando os dízimos, as ofertas. Eu quero lembrar aos irmãos, nós temos os desafios da beneficência, estamos carecendo de leite em pó, de farinha de mesa, estamos carecendo de álcool em gel, estamos carecendo de detergente, estamos carecendo de água sanitária, estamos carecendo de material de primeira grandeza na cesta de alimento. Então, por favor, você que puder, ainda essa semana, de segunda a sábado, de 9 até as 14 horas, o irmão Oswaldo está aqui conosco. Você pode trazer a sua doação, trazer a cesta básica, para que nós tenhamos como chegar às famílias, à casa dos nossos irmãos que temos socorrido como igreja. Vamos orar, consagrando os dízimos e ofertas. Obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de podermos, na tua casa, mais uma vez oferecermos esse culto ao Senhor. Obrigado, Deus, pelos teus filhos que nos acompanham, pelos teus servos que estão em seus lares e conosco participam desse instante de celebração, de adoração, de expressão de gratidão também, na consagração dos bens, de vida, de talentos. Ó Deus, nós queremos rogar que a tua boa mão seja sobre o teu povo, seja sobre a tua igreja, que a tua boa mão permaneça nos sustentando, suprindo as nossas necessidades. Visita, Senhor, os enfermos da tua casa, em especial rogamos, ó Deus, pelas vidas do Saulo, da Rose, da irmã Ruth. Colocamos diante do Senhor a vida da Selma, da Mara. Rogamos, ó Deus, em favor das gestantes da tua igreja, a irmã Aline, a irmã Cíndia, a irmã Camila. Visita, Senhor, aqueles que têm enfrentado, Deus, os desafios diante do trabalho, buscando oportunidade no mercado de trabalho. Abra as portas, Senhor, para que os teus servos também voltem, retomem, ó Deus, com alegria e gratidão ao mercado de trabalho. Senhor, abençoa, Senhor, a tua igreja congregada nesse instante, e de uma maneira especial, que o teu Espírito Santo possa alcançá-los com a porção da tua palavra. Nós oramos confiados e agradecidos, no precioso nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Eu queria convidá-lo esta noite à reflexão num dos textos bíblicos mais estranhos à primeira vista, um texto bíblico que mexe conosco, que nos causa uma certa perplexidade diante do sobrenatural que envolve o relato desse texto bíblico. Estou falando do texto de Ezequiel, capítulo 37. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Ezequiel 37 é o texto que quero iniciar a reflexão nesta oportunidade com você. Ezequiel 37. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 14 do texto anunciado. Ezequiel 37. Eu convido você a manter sua Bíblia aberta durante o tempo que estaremos refletindo nesse texto. O vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós
o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Querida igreja, queridos irmãos, que situação, que momento extraordinário não foi esse que vivenciou o profeta Ezequiel. Que história fantástica está por trás dessa experiência desse profeta. Temos 3 grávidas na igreja: Cindy, Camila e Aline. E eu não sei se vocês ainda não têm um nome para o filho de vocês. Se for um menino, aqui vai uma sugestão: Ezequiel. Ezequiel. E sabe por quê? Toda vez que você chamar seu filho por esse nome, toda vez que você estiver com ele e, estando com ele, fizer lembrá-lo do que significa esse nome, certamente o ânimo, o cuidado do Senhor será renovado sobre a vida de vocês. Ezequiel significa Deus fortalecerá. Deus é aquele que fortalece. Ezequiel foi levantado por Deus como profeta através de uma família sacerdotal. Foi levado, muito provavelmente, aos 25 anos cativo com o povo de Israel.
arrastado e levado para uma terra distante. Cativeiro esse ao qual Israel foi vivenciar, experimentar, graças à sua desobediência, ao seu afastamento do Deus eterno. Por conta das escolhas que Israel fazia, afastando-se cada vez mais do Senhor, o Senhor não viu outra maneira de disciplinar e corrigir o seu povo, senão através dessa experiência para o cativeiro babilônico, por volta de 597 a.C. E junto ia um jovem chamado Ezequiel. No meio de um povo arrastado como escravo, estava alguém cujo nome significava Deus fortalecerá. E Ezequiel profetizou aos filhos de Israel junto ao rio Quebar, em Tel Aviv. Profetizou, encorajando o povo, exortando o povo. Seu exercício profético tem início por volta dos 30 anos de idade. O Senhor o separa como seu profeta. E agora preste atenção no que vou dizer a você. Se você ainda não leu essa história em Ezequiel, eu quero desafiá-lo, eu quero desafiá-la a ler o livro de Ezequiel. Você se apaixonará, mas também você certamente será sacudida em suas estruturas. Sabe como que Deus trata com Ezequiel? Sabe qual é o paralelo da história do profeta Ezequiel diante da sua função profética, do seu papel profético junto ao povo de Israel? Guarde isso, preste muita atenção. Ezequiel era casado. Ezequiel tinha uma belíssima, uma lindíssima esposa. O texto diz que era a esposa de Ezequiel. Escute isso, expressão bíblica, expressão de Ezequiel no capítulo 24, verso 16. A esposa de Ezequiel era a delícia de seus olhos. Você já disse isso à sua esposa alguma vez? Você é a delícia dos meus olhos. Você é a alegria. Você é o prazer dos meus olhos diante dos meus olhos. Você contenta, satisfaz o meu olhar. Ezequiel 24:16 diz: esta mulher é a delícia dos meus olhos. E diz o texto e a experiência do profeta, que o Senhor então avisou a Ezequiel, o Senhor mesmo se aproxima de Ezequiel e o avisa da morte de sua esposa. O Senhor diz que ele se despedirá dela, ela morrerá. E avisado por Deus, Ezequiel recebe a revelação de que ela morreria durante a invasão dos exércitos da Babilônia a Jerusalém. E o Senhor trata com Ezequiel de uma maneira toda especial. O Senhor começa a lidar com o profeta de uma maneira singular. O Senhor começa a trabalhar com Ezequiel, dizendo: Ezequiel, a tristeza que você experimenta, a tristeza que você conhece com a morte de sua esposa, é comparável à dor e ao pesar do povo
esse povo rebelde, esse povo que tem me abandonado, a dor que você conhece, esse povo experimentará com a destruição de Jerusalém. Os seus gemidos se replicarão através do povo de Israel. Você, por saudade da delícia dos seus olhos, e eles, por verem a Babilônia arrasar, destruir, quebrar a cidade de Jerusalém. Deus conversa com Ezequiel a respeito desses acontecimentos. E Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, não lamente a morte de sua mulher, não lamente sua morte, antes permaneça firme, permaneça inabalável diante da tua tragédia, do mesmo modo como o meu povo deverá se preparar para a morte da sua amada cidade. Capítulo 24 de Ezequiel, você encontra essa conversa entre o Deus eterno e o seu profeta. Ezequiel, firme. Ezequiel, firme. Ezequiel, o meu povo deverá perceber a sua firmeza, o meu povo deverá perceber a sua postura, a sua conduta diante dessa tragédia. O meu povo deverá enxergar que você, permanecendo inabalável diante de tamanha perda, deverá servir para eles como inspiração, a fim de que também permaneçam firmes, inabaláveis. Sabe, meus irmãos, eu não vejo em nenhum outro relato dos demais profetas, vou repetir, em nenhum outro relato dos demais profetas, eu vejo um episódio tão tocante, tão marcante, como na história do seu profeta Ezequiel. A Bíblia fala que Ezequiel se torna uma ferramenta extraordinária, poderosa, poderosíssima nas mãos de Deus. A Bíblia relata em diversos instantes o resultado da desobediência do povo de Deus, as consequências das escolhas mal feitas, equivocadas, dos homens e mulheres que diziam ter um compromisso com Deus e, no entanto, postergavam o lugar de excelência desse Deus a outro Deus. Suas atitudes, suas condutas, suas preferências não indicavam que levavam a sério o andar com Deus. O livro de Ezequiel mostra-nos os primeiros anos do cativeiro babilônico do povo de Israel. E deixa eu dizer uma coisa a você: os babilônios levaram o povo de Israel em três empreitadas. Foram 3 levas. Na primeira leva, você há de se recordar que os babilônios levaram Daniel e os seus amigos. Daniel foi profeta, foi um dos principais profetas da primeira leva, do primeiro arrastão que os babilônios fizeram em Jerusalém. Depois, teve uma segunda leva. Num segundo momento, há mais dor, pranto em Israel, quando
por volta de 588, 586 a.C., há mais um arrastão passando com Nabucodonosor. E no terceiro, Ezequiel faz parte do grupo que é levado. Dor, lamento, morte, destruição, terra arrasada. Terra arrasada. Mas Deus suscita o seu profeta, Deus o levanta, e as profecias do livro de Ezequiel são desafiadoras. As profecias dos livros de Ezequiel confrontam o povo com o seu pecado, como não poderia ser diferente. Eu ando muito assustado, muito apreensivo com a conduta hoje de alguns líderes que não confrontam mais o seu público, seu povo, sua igreja com os pecados. Evitam, driblam, burlam, sabotam, não falam mais, não pregam mais, não dão nome mais de pecado ao que Deus sempre chamou pecado. É assustador o que estamos assistindo nos nossos dias. Mas Ezequiel foi boca de Deus. Ezequiel foi a ferramenta que Deus precisava. E lá por volta do capítulo 33, até o final, Deus vai tratar sobre a restauração com o seu povo. Começa exatamente no capítulo 33, as vias, as formas, a maneira como Deus vai mostrar ao seu povo seu poder para salvar. Nós cantamos aqui, poder para salvar, poder para restaurar, e Deus vai dizer ao seu povo: eu posso fazer isso. Eu, o Senhor, como lemos aqui, vocês saberão. Sabe qual é o sentido do verbo saber nesse contexto? Vocês conhecerão, vocês experimentarão desse poder magnífico, extraordinário, que eu, o Senhor, tenho para realizar, tenho para fazer. Diz o versículo 12 e 13 do texto que lemos: eu vos tirarei das vossas sepulturas, eu vos tirarei das vossas sepulturas, e vos farei entrar, voltar, eu os levarei de volta à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Sabe como saberão? Olha o versículo 14: eu porei o meu espírito sobre vocês. Sem o meu espírito não há vida. Sem o meu espírito não há vida. Não tem ressurreição. Eu farei isto. Eu assim me manifestarei, me revelarei a vocês. Diz o texto bíblico: o Senhor, esses ossos representam Israel, que anda dizendo que sua esperança acabou e secou. Diga a Israel: profetiza,
e esses ossos se colocarão em pé e formarão um exército. Versos 9 e 10, como lemos. Querida igreja de Lírios dos Vales, querido irmão, querida irmã que está ao alcance da minha voz, eu gostaria que você parasse um pouco, parasse tudo que se faz necessário agora, para pensar um pouco comigo, diante do que estamos lendo, diante da história que está sendo revelada e apresentada a nós. Por favor, eu queria que você me respondesse a seguinte pergunta: o que é que te importa mais? O que é que te interessa mais? O que é que mexe mais com você? O que os seus olhos veem ou o que Deus vê? Com o que você tem se preocupado mais? Com o que os seus olhos alcançam ou com aquilo que os olhos de Deus contemplam? Deixa eu dizer a você da minha resposta. Me permita. O que realmente importa é como Deus vê. O que realmente importa é como Deus vê. E essa lição é dada a nós, desde que o mundo é mundo, desde que o homem existe. Quando o Senhor levantou o profeta e o enviou à casa de Jessé, e o profeta ficou balançado, o profeta ficou sensibilizado, os olhos do profeta brilharam, quando entrou na sala de estar de Jessé, um filho bonito, apresentável, robusto, malhado, forte, lindíssimo. Diz o texto que o profeta ficou estremecido, os olhos do profeta estavam apenas sobre aquele moço que ali entrara. E o Senhor imediatamente o advertiu. Pergunte a Jessé, onde estão os outros filhos, se ele não tem outros filhos? Pergunte. Deixa eu dizer a você uma coisa, presta atenção, meu profeta, eu não olho, eu não vejo como vê os homens. Meu querido, minha irmã, meu irmão, eu não sei como você tem vivido os últimos dias, eu não sei como você tem enfrentado os últimos meses, eu não sei como você tem experimentado esse ano de 2020, difícil para todos nós, eu não sei, mas uma coisa eu posso afirmar a você, o que realmente importa é como Deus está vendo esse 2020 para as nossas vidas. O que realmente interessa não é como eu e você estamos vendo. Nós vemos só o aqui e agora, nós somos imediatistas. Os olhos do Senhor alcançam de eternidade a eternidade. Diz a palavra, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O que importa, o que realmente importa é como Deus vê. Ezequiel, você está vendo isso aí? O texto diz que Ezequiel foi transportado para um vale. A mão do Senhor estava sobre ele e o levou e o colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E o Senhor o fez andar ao redor daqueles ossos. E a descrição de Ezequiel é interessante. Ezequiel diz assim:
e eu vi que eram muito numerosos, e estavam sequíssimos. Na nossa tradução, está no superlativo, estavam sequíssimos. Sabe o que isso significa? Estavam absolutamente limpos, sem qualquer possibilidade de resquício de que ali um dia houvera vida. Sequíssimos. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa a você, minha querida irmã, você que está ao alcance da nossa voz. Quando consideramos, quando levamos efetivamente, quando realmente consideramos como Deus vê, quando nós permitimos pela fé ousarmos olhar da perspectiva de Deus, quando nós realmente nos colocamos na perspectiva de Deus, diante de qualquer situação, a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Quando nos colocamos, quando atentamos e consideramos a importância do como Deus vê, a multidão é saciada, é suprida, é saciada e suprida sobejamente com 5 pães e 2 peixinhos. Quando nos colocamos, quando nos sensibilizamos e nos dispomos a pararmos tudo e considerarmos como Deus vê isso. Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, há uma multidão faminta, isso pode se tornar uma tragédia. Há uma multidão, homens, mulheres, crianças, faminta. O olhar de Deus. O que vocês têm? Vejam o que vocês têm. Senhor, temos só um menino aqui que trouxe um lanche. Eu tenho até vergonha de dizer, Senhor, o que vocês têm? O menino deixou para a gente trazer aqui 5 pães só e 2 peixinhos, Deus. Sabe como Deus vê? Deus vê 5 pães e 2 peixes sendo suficiente para matar a fome de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Uau! É assim que Deus vê. Vale ou não vale a pena você levar isso a sério? Vale ou não vale a pena você deixar o seu lugar de dor, de miséria, de lamento, de murmuração, contemplando apenas ossos secos, sequíssimos, e levar em conta o como Deus vê? Porque quando nós levamos em conta o como Deus vê, o único filho de uma viúva em Naim não chega sequer à sepultura, porque a compaixão de Jesus interrompe aquela dor, estanca aquelas lágrimas. Era o fim de uma história, era o fim de uma família, era o fim do enredo daquela mulher, era o fim, sem marido, sem filho, sem história. Mas o que era o fim?
Jesus transformou num novo começo. É assim que Deus vê. Deus vê um cego, objeto do interesse dele, quando todos o mandam calar a boca, o desprezam. Sabe como Deus vê? Deus vê: tragam ele aqui, busquem esse homem que está aos berros dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos o ignoraram, os discípulos o desprezaram, os discípulos o humilharam. Cale a boca, deixa o mestre. Mas o mestre vê, o mestre ouve, o mestre sente diferente. Tragam ele aqui, e tragam agora. É assim que Deus vê. Quando levamos a sério esse olhar de Deus, essa leitura, essa percepção, esse canal, essa possibilidade da intervenção de Deus, e quando olhamos da maneira correta, entendemos a razão pela qual um menino se apresenta com apenas uma funda na mão, algumas pedras selecionadas, disposto a calar um gigante que afrontava o seu povo, escarnecendo do nome do Deus ao qual ele aprendera a amar e servir. O que é isso? Você está de brincadeira? Disse Saul, o rei de Israel, ao menino, ao jovem Davi: como assim? Você não pode ir lá assim, você não pode se apresentar diante dele assim. Tentou de toda sorte e forma, aspas, habilitá-lo, prepará-lo, colocá-lo de uma maneira tal que aos olhos dele, Saul, seria o suficiente para encarar o gigante Golias. Mas Deus não viu assim. Deus viu Davi e seu coração sincero. Deus viu Davi e sua experiência sincera e profunda. O Deus que me livrou daquela ursa, daquele leão, Ele me livrará desse gigante filisteu. É assim que Deus vê. O que vai aqui, o que passa aqui, o que temos aqui, o que carregamos aqui, diante dos nossos desafios, dos nossos vales de ossos secos, na perspectiva dele. Eu irei lá, eu vou derrubar esse gigante, eu vou dizer para ele e mostrar a todos que há um Deus em Israel. Há um Deus em Israel. Ah, meu irmão, minha querida irmã, ao levarmos a sério esse olhar de Deus, ao reconhecermos que realmente o que importa é como Deus vê, nós não conseguimos ignorar leões famintos não causarem um arranhão sequer num jovem, num homem muito novo, mas que fez a decisão de não se contaminar com as festas, com as comidas de um rei e de um povo pagão.
assim que Deus vê. Como um leão, 2 leões, 3 leões, quantos leões naquela situação, famintos, à espera de um bom almoço, de uma grande refeição. Como assim? E esse homem hesita em obedecer às ordens do rei. Como assim? Absolutamente não trocarei o meu Deus, o Deus verdadeiro ao qual tenho servido, por nada, por ninguém. E o Senhor honrou Daniel. O que realmente importa, meu irmão, o que realmente importa é como Deus vê. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos, quando nós atentamos para a maneira como Deus vê, não é a fúria da tempestade, mas é o olhar poderoso daquele que diz: chega, acalma, sossega, cessa o vento, as ondas se acomodam. É assim que a cada dia eu vou entendendo que vale a pena, ou se vale a pena levar esse princípio a sério. O que realmente importa é como Deus vê. Me impacta, me assusta, me impacta e assusta durante todo o tempo. Mexe com as minhas estruturas, mexe comigo a maneira como Deus lida com doenças, com enfermidades. Desde lá até os nossos dias, desde um olhar bem específico sobre a história de Naamã, que há poucos dias estudamos aqui, o paralítico do tanque, que não tinha como chegar às águas quando os anjos mexiam as águas, e o Senhor o fez entender que o poder não estava nas águas, o poder era dele, estava nele. Me impacta, mexe com as minhas estruturas. O cego à porta do templo, que ouve de Pedro, de Tiago e João: não temos prata, não temos ouro, mas o que tenho te damos. Escute, olha para nós. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Vai embora. O paralítico se coloca de pé. Vai embora. O homem que estava ali, à espera de uma moeda, à espera de um socorro imediato para aquele momento, é socorrido, é satisfeito, é atendido em seus anseios e expectativas, é curado, é curado. Me assusta, é esse mesmo Deus que chega a Lázaro depois de 4 dias em estado já de avançada decomposição e o chama pelo nome: Lázaro, vem para fora. É esse Deus que estende a mão para uma menina que jazia morta e diz: Talita cumi, menina, levanta-te. Calma, Jairo, calma. Não importa como os homens se dirijam a você, crê somente, crê somente. Não importa quantos já estarão na sua casa chorando a morte da sua filha, crê somente, crê somente. Não importa como você vê, não importa como você ouve,
importa como Deus vê. Não há nada, absolutamente nada que pegue Deus de surpresa. Situações inesperadas em nada afetam, comprometem o olhar e a capacidade de intervir de Deus. É Ele quem abre o mar, é Ele quem vai em busca de um profeta que foge, desobedecendo as suas ordens, e o faz cair em si, no ventre de um grande peixe. É Ele que diante da morte de Uzias, quando Isaías diz, no ano em que morreu Uzias, o grande rei Uzias, o meu amigo Uzias, eu vi o Senhor, num tempo de dor, num tempo de lamento, num tempo de despedida, num tempo de saudades, num tempo de lágrimas, o Senhor não me pegou de uma maneira surpreendente. Ele se faz presente e revela sua glória, seu poder, sua majestade a mim. É Ele que ouve as canções de Paulo e Silas na prisão, meia-noite, depois de uma surra, depois de açoitados, agarrados num tronco com cadeias, com algemas, com correntes, cadeados, ferrolhos, louvando a Deus. É Ele quem entra com provisão e mostra e evidencia seu poder, fazendo com que seus missionários fossem honrados. O que dizer desse Deus? O que dizer desse Deus diante de um vírus? O que dizer? O que dizer da ameaça, da perda de emprego numa pandemia? O que dizer de uma campanha missionária que nos surpreende e nos dá a condição de alcançarmos a melhor oferta nos últimos 6 anos? O que dizer? O que importa não é o que você vê, mas como Deus vê. O que realmente importa é como Deus vê. Ezequiel tinha diante dos seus olhos uma tragédia. Ezequiel tinha diante dos seus olhos uma catástrofe de grandes proporções. Um número alto de corpos ficaram naquele vale insepultos. São muitas ossadas. O Senhor manda Ezequiel rodear aqueles ossos. Ele não pode contar. E deixa eu dizer uma coisa a você. Informação, história, era uma prática tida até de maneira comum por parte do exército dos assírios. Os assírios tinham por prática abandonar os corpos dos seus adversários, deixá-los sem sepultura. Por isso o exército assírio era tão temido, era tido como dos mais perversos. Aqueles corpos ficavam ali, sob a força do tempo, os intempéries da chuva, do sol, do calor,
das bestas do campo a devorá-los, a consumi-los. O corpo abandonado era uma característica de alguém que havia sido amaldiçoado, uma vítima amaldiçoada, abandonada, sem sepultura. A cena é macabra, a cena é digna dos filmes de Hollywood mais sombrios e macabros. Uma desolação absoluta, um cenário implacável, irreversível, implacável, um cenário de morte, um cenário de dor perene. Contudo, Deus vê nesse cenário. Deus, Ele, o eterno Deus, projeta e apresenta a Ezequiel, a partir daquele cenário, uma nação vivificada, sua gente, seu povo, voltando à vida. Ezequiel tinha diante dos seus olhos um cemitério a céu aberto. Deus via uma nação que estivera morta, mas seria restaurada, seria vivificada, trazida de volta à vida. Deus já os via como guerreiros vivos. Sabe por quê? Porque somente Ele tem poder para mudar essas histórias. Somente Ele tem poder para mudar as circunstâncias mais improváveis. Somente Ele tem poder para reverter as situações mais terríveis. Somente Deus. Como nós muitas vezes cantamos, Deus, somente Deus, somente Deus. Ezequiel, o que você vê, Senhor, há um monte de ossos espalhados por aqui. Ezequiel, me diga uma coisa, poderão esses ossos viver? O sábio Ezequiel diz, Senhor, Tu sabes, só Tu sabes. Pois é, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, profetiza e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Escute isso, grife isso na sua Bíblia. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui começou o milagre. Escute a palavra do Senhor. Esteja sensível à voz do Senhor. Obedeça, siga os conselhos do Senhor. Não os despreze, não os ignore. Não os tenha como ultrapassado. Leve a sério esses conselhos. Ouvi a palavra do Senhor. E assim Ele diz, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Olha só, cada coisa na sua hora, cada coisa no seu tempo, no tempo certo. Escuta, Deus não está dizendo, primeiro vem a pele, depois vem o músculo, vem a carne. Não, cada coisa no seu lugar, em ordem. Numa ordem lógica, numa ordem perfeita, na ordem da vida.
porei nervos, farei crescer carne, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e então vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 8, depois de um barulho, de um ruído, osso batendo com osso, osso esbarrando em osso, osso trincando em osso, cada osso junto ao seu osso, a tíbia, o perônio, cada osso no seu lugar, falange, falanginha, falangeta, cada osso no seu lugar. Você entende isso? É Deus agindo. Os ossos tomam cada qual o seu lugar. E então, versículo 8, Ezequiel diz: eu olhei e vieram nervos, e cresceu carne, e estendeu-se pele, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. A ideia dos quatro ventos, os quatro pontos cardeais da terra, norte, sul, leste e oeste, o Deus que governa absolutamente sobre tudo e todos. E diz a palavra: profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles e viveram, ressurreição concluída, e se puseram em pé um exército de grande em número, grande em extremo. Meu irmão, minha irmã, você entende que o que mais importa é como Deus vê? Se você vê apenas ossos secos, onde você vê apenas ossos sequíssimos, Deus vê um exército numeroso. Onde você vê apenas tempestade, Deus vê o mar sossegado. Onde você vê morte, sepultura, Deus vê vida. Nesta noite eu gostaria que você parasse tudo, parasse inclusive de chorar os ossos secos, de chorar a tragédia do seu exílio, de lamentar as dores da sua dificuldade, da sua frustração, da sua decepção. Parasse e desse a Deus a oportunidade de levar você ao lugar onde você será capaz de enxergar o que Deus vê. Ezequiel, você está vendo? Sim, Senhor, Tu sabes. Esse monte de ossos pode se tornar um poderoso exército. Tu sabes. Nesta noite, aí na sua casa, onde você estiver, ao alcance dessa palavra, a minha
minha proposta a você é: creia. Creia que o olhar de Deus é restaurador, é transformador, é libertador. O olhar de Deus vivifica. O olhar de Deus transforma. O olhar de Deus gera vida. Creia nisso. Faça valer para a sua vida, para a sua existência, para o tempo que você vive hoje. O que importa é o que Deus vê. O que importa é o que está para ser feito pelas mãos, pelo poder da palavra deste Deus, na minha vida, na minha história, na minha casa, na vida do meu filho, da minha filha. O que importa, eu quero botar os meus olhos nisto. O que importa, eu quero me colocar na perspectiva dele. O que importa, o que realmente deverá ocupar o meu coração e a minha mente a partir de hoje, é como Deus está olhando para esse lugar, para a minha história, para a minha vida. Vamos orar juntos? Faça a sua oração agora, onde você está, na sua casa. Faça a sua oração agora, diante do seu vale de ossos sequíssimos. Faça a oração e profetiza: Senhor, eu reconheço, eu confesso nesta hora que o que importa é o que o Senhor vê. E eu creio que onde eu vejo morte, o Senhor vê vida. Onde eu vejo enfermidade, o Senhor pode ver trazer à existência saúde. O que importa é que diante do mar que está fechado, o Senhor pode abri-lo, ou me fazer atravessar sobre as suas ondas. O que importa é que mesmo à beira do caminho, o Senhor é capaz de ouvir de maneira inconfundível a minha voz: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha voz é única aos teus ouvidos, portanto tem compaixão de mim. A minha dor, a minha dificuldade, o meu luto, o meu sofrimento é singular, é ímpar aos teus olhos. Portanto, Deus, tem compaixão de mim. Ore ao Senhor agora. Clame por sua ajuda, clame por seu socorro. Diga para Ele: Senhor, eu reconheço, o que importa não é o que está diante dos meus olhos. O que importa não é o que dizem os meus ouvidos. O que importa é que Tu tens poder para mudar essa história. Tu tens, eu reconheço, Tu tens todo o poder. E então saberão que eu sou o Senhor. Você quer conhecer este Deus? Você quer experimentar da grandeza dos seus feitos, dos seus atos poderosos? Você quer experimentar do seu amor inconfundível, do perdão que só Ele tem para você? Isso tudo resulta em vida, vida sobre ossos secos. Diga para o Senhor: Senhor, sopra sobre mim o Teu Espírito, Espírito de vida, Espírito de cura, de libertação, de transformação.
Senhor, sopra sobre mim um espírito de fé, de dependência do Senhor. Deus, no nome de Jesus, inclina os teus ouvidos, ouça o clamor de cada homem e cada mulher que é feito agora, de cada servo, de cada serva que clama, que grita por teu socorro, por tua orientação e ajuda. Abra os olhos destes, como o Senhor abriu os olhos de Geazi. Abra, Senhor, o entendimento deles, como o Senhor abriu o entendimento de Ezequiel. E que eles, que cada um dos teus servos que agora, ao som desta palavra, como Daniel, escolham servir ao Senhor, e somente o Senhor. Faz assim, Deus, faz assim, para a glória do teu nome. Por Jesus nós oramos. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você, sobre sua vida, sobre sua casa, levante o seu rosto e dê da sua paz. Amém. Amém. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude
contra todo mal que vem nos assolar. Senhor, és tão amoroso, pois teu amor é infinito. Tu nos ama cada dia mais e mais. Senhor, a ti suplico agora que tu nos enches com o teu poder. A ti queremos engrandecer, ó meu Jesus.